7. Terceiro filho de Adão e Eva, quando Adão tinha 130 anos de idade. Nasceu depois que Caim matou Abel. Gênesis 4:25 diz que Eva deu-lhe esse nome porque Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. O vocábulo hebraico talvez derive do verbo conceder ou apontar. Devido ao pecado de Caim e à morte de Abel, a linhagem oficial de Adão e Eva foi estabelecida por meio de Sete, gerado à semelhança e conforme a imagem de Adão, Gênesis 5:38. Sete teve um filho chamado Enos, Gênesis 4:26, e foi nessa época que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Esse fato provavelmente é citado para enfatizar que foi por meio de Sete que a linhagem piedosa teve continuidade. Essa tornou-se a linhagem messiânica através de Noé, Abraão, Davi e finalmente Jesus, Lucas 3:38. Substituição de Sete por Abel. Outra semente em vez de Abel, a quem Caim matou. Caim, o primogênito, e Abel, que o havia superado em prosperidade, foram ambos perdidos para Adão. Mas, em vez de o terceiro filho suceder ao lugar do primogênito, é dado a alguém especialmente marcado, provavelmente por profecia, assim como Salomão assumiu os direitos de primogenitura sobre Adonias. 7. Isto é, nomeado, substituído. Ele foi assim especialmente designado como o filho que deveria ser o chefe da família de Adão. As duas genealogias. 1. O autor inspirado primeiro traça a linhagem de Caim através de 7 gerações, e nesse ponto ele termina a genealogia dos cainitas. Por que ele não traçou a linha mais longe? Aparentemente porque isso foi longe o suficiente para cumprir seu propósito, ou seja, a explicação da maldade universal que se espalhou por toda a terra como resultado da mistura dos piedosos setitas com os irreligiosos cainitas. Quando terminarmos de ler suas poucas declarações concisas sobre a linhagem de Caim, especialmente aquelas descritivas de Lameque e sua descendência, somos obrigados a ver que os descendentes de Caim eram inquietos, orgulhosos, lascivos, inclinados à violência e geralmente profanos. Assim, em Gênesis 4:25 o escritor volta nossa atenção para seu propósito básico ao nos dar essas primeiras tabelas genealógicas, a de registrar os primórdios da linhagem messiânica. Não devemos perder de vista o fato de que o desígnio fundamental do Espírito Santo ao nos dar as Sagradas Escrituras é fornecer a evidência para autenticar a messianidade de Jesus. Às vezes nos perguntamos por que todas as tabelas genealógicas espalhadas por toda a Bíblia, especialmente aquelas em Gênesis, em Crônicas e em Mateus e Lucas. Eles estão lá para um propósito específico, para nos dar a história da linha messiânica, a linha da promessa, a linha destinada a culminar e a ser cumprida na semente da mulher, Gênesis 3:15. O método do autor de Gênesis é seguido por praticamente todos os escritores bíblicos, a saber, o de abordar primeiro o assunto colateral relevante e depois retornar ao tema principal. Ele primeiro dispõe da linhagem de Caim, para os propósitos mencionados acima, e então traça a linhagem de Sete, substituto de Abel, através de quem a linhagem messiânica é levada adiante, concluindo com Noé, um pregador da justiça. Esta passagem completa o relato da família de Adão. Doravante, geralmente nos deparamos com duas linhas paralelas de narrativa, pois a família humana está dividida em 2 grandes ramos, com interesses e tendências opostas. A linha principal refere-se ao remanescente da raça que está em termos de reconciliação aberta com Deus, ao passo que uma linha colateral observa, na medida do necessário, aqueles que se afastaram do conhecimento e do amor do verdadeiro Deus. Todo o arranjo traz evidências de adaptação e pensamento cuidadoso, e é sugestivo de um autor, não a combinação de composições separadas preparadas sem referência umas às outras. Outra indicação do mesmo tipo, implicando a unidade original desses capítulos, é sua correspondência com o plano geral do Gênesis com respeito às genealogias. De maneira uniforme, as linhas divergentes são traçadas primeiro antes de prosseguir com a linha principal de descendência que leva ao povo escolhido. As várias nações da humanidade surgiram dos 3 filhos de Noé. Então, Gênesis 11:1, a linha de Sem a Abrão. Os descendentes de Naor, Gênesis 22:20, os de Quetura, Gênesis 25:1, e de Ismael, Gênesis 4:13, antes dos de Isaque, Gênesis 4:19. Aqueles de Esaú, Gênesis 36:1, antes dos de Jacó, Gênesis 37:2. Da mesma forma, a raça degenerada e abandonada por Deus de Caim é traçada, Gênesis 4:17, antes de prosseguir com a de Sete, capitão. 5. 2. Por causa das semelhanças de certos nomes em ambas as tabelas genealógicas, alguns dos críticos supõem uma mistura de ambas as genealogias,
ou uma lenda primitiva comum em duas formas. Desacompanhada de invocação ou endereço de qualquer tipo. Por fim, no entanto, Sete foi dado a Eva e aceito por ela como substituto de Abel. Enos, o filho da dor, nasceu para ele. Colateral com esta linha de descendência, e todas as ansiedades e necessidades que ela envolvia, foi o crescimento de uma classe de homens que eram do espírito de Caim, e se afastavam cada vez mais de Deus. Nestas circunstâncias de crescente iniquidade por um lado, e crescente fé por outro, a razão crente chega a conceber a plena importância da misericórdia de Deus, livre e plenamente aceita o perdão, e realiza a paz e o privilégio que ele concede. O homem em crescimento agora compreende tudo o que está implícito no nome próprio de Deus, o autor do ser, da promessa e do desempenho. Ele encontra uma língua e se aventura a expressar os desejos e sentimentos que há muito estavam reprimidos em seu peito, e agora estão explodindo para serem expressos. Essas petições e confissões agora são feitas em voz audível, e com santa urgência e coragem, elevando-se acima do sentimento de auto-humilhação para a confiança de paz e gratidão. Essas adorações também são apresentadas em caráter social, e assim adquirem um sentido público. O pai, o ancião da casa, é o mestre das palavras e torna-se o porta-voz da fraternidade nesta nova relação em que entraram espontaneamente com o Pai Celestial. O espírito de adoção levou os termos confiantes e carinhosos, Abba, Pai, e agora as palavras aladas ascendem ao céu, levando as adorações e aspirações dos santos reunidos. A nova forma de adoração atrai a atenção do mundo primitivo, e o registro é feito. Então começaram a invocar o nome do Senhor, que guarda a aliança e a misericórdia. É claro que os críticos analíticos especulam que se trata de uma inserção do documento ou código J, cujo autor, dizem, se interessou especialmente pelas origens e, portanto, é a fonte de nossas informações sobre os primórdios do nomadismo, da música e da cultura. Metalurgia, Gênesis 4.20-22, a origem dos Nefilim, gigantes, Gênesis 6.2, a origem da viticultura, Gênesis 9.20, o primeiro dos Giburim, déspotas, ou em termos de pensamento grego primitivo, tiranos, Gênesis 10:08, e a origem da diversidade de línguas, Gênesis 11.19. Portanto, é J quem, de acordo com essa teoria, relata em Gênesis 4.26 a origem do que é chamado de o culto de Deus. Que reminiscência histórica está por trás dessa declaração notável, não podemos conjecturar, mas seu significado não é corretamente expresso quando se limita à instituição do culto público formal por parte de uma comunidade religiosa, e a ideia de que ela está ligada a um senso crescente da distinção entre o humano e o divino é uma fantasia infundada. Significa que Enos foi o primeiro a invocar a divindade sob este nome, e é interessante principalmente como uma reflexão sobre a origem do nome especificamente israelita de Deus. A concepção é mais ingênua que a de Êxodo 3.13-15 ou Êxodo 6.3, que baseiam o nome na revelação expressa e o conectam com o fundamento da nacionalidade hebraica. Prossegue-se dizendo, no entanto, que a expressão, literalmente, chamar pelo por meio de um nome de, denota o ato essencial na adoração, a invocação, ou melhor, evocação, da divindade pela declaração solene de um nome dele. Baseia-se na difundida ideia primitiva de que existe um vínculo real entre a pessoa e seu nome, de modo que a pronúncia deste último exerce uma influência mística sobre o primeiro. Para o significado dos nomes. Deve-se notar aqui que esses críticos rasgam até mesmo versículos bíblicos separados em pedaços em suas especulações inúteis sobre o que pertence ao que, sem o benefício de qualquer tipo de evidência externa, uma forma de seminário que não tem paralelo em nenhum outro ramo do estudo humano. Eles ignoram o fato óbvio do entrelaçamento repetido dos nomes divinos, não apenas em várias seções, mas mesmo em versículos particulares, em todo o Pentateuco. Talvez o fato mais significativo de todos seja que os críticos estão irremediavelmente em desacordo, mesmo entre si, quanto à credibilidade de suas suposições conflitantes. Mesmo os poucos argumentos que poderiam ser aceitos como legitimamente sustentadores da hipótese documental estão viciados por essa babel de línguas acadêmicas. Para um exame crítico e refutação dessas teorias, o estudante é aconselhado a estudar professor de literatura oriental e do Antigo Testamento no seminário teológico. Infelizmente, para a propagação da verdade, os alunos nos atuais seminários teológicos padronizados nunca têm qualquer oportunidade de se familiarizar com este livro ou com qualquer outro de conteúdo semelhante. Os aspirantes a especialistas de nosso tempo parecem supor que nenhum aprendizado jamais existiu antes do início do presente século. Os adoradores de Deus começaram a se distinguir. A margem diz,
Então começaram os homens a serem chamados pelo nome do Senhor, ou a se chamarem por ele. Invocar pela oração o nome de Deus, ou seja, o próprio Deus como ele teve o prazer de descobrir seus atributos e caráter para os homens, referindo-se à instituição formal do culto público. A expressão é usada em outros lugares para denotar todos os atos e exercícios apropriados da adoração declarada a Deus, capitão. Gênesis 12.8, Gênesis 13.4, Gênesis 21.33, 2. Chamar-se pelo nome de Deus. Número 32.42, JZ 18.29, SL 49.12, IS 44.5. Ou, invocar com o nome de. Sugerimos aqui a declaração concisa e simples de piedosos setitas. Para um tratamento adicional deste problema, veja meu Gênesis, com respeito à correlação de Êxodo 3.14-15, Êxodo 6.23 com Gênesis 22.14.